que você faz quando você instala o seu inventário florestal em campo, mas de alguma forma você percebe que a quantidade de amostras ali instaladas não está bem representativo da realidade? Você realizou lá, fez o cálculo de intensidade ideal de amostragem, e aí aquele cálculo diz que você tem que refazer o inventário instalando bem mais parcelas em campo, tá? O que fazer nesse caso, tá? Então me acompanha aqui nesse vídeo se você tem essa dúvida. Vamos lá. Bom, isso é uma coisa que pode acontecer, tá, gente? Se você faz muitas vezes um inventário piloto, né, que é aquele inventário que tem aquela intenção inicial de ter ali uns parâmetros básicos iniciais para o inventário, ou mesmo depois de realizado o inventário piloto, ser feito muitas vezes o inventário principal, digamos assim, você faz lá o cálculo da intensidade ideal de amostragem e aí você percebe que depois de feito esse cálculo, a quantidade total de parcelas amostrais instaladas ainda não é suficiente para que seja ali representativo do seu plantio, do seu povoamento florestal. Então, o que fazer nesse caso, tá? Então, eu vou dar aqui nesse vídeo 3 dicas para você, tá? Para você poder melhorar aí essa questão, tá bom? As 3 dicas elas podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto, né? Vai aí da sua necessidade, vai do que você achar melhor aí para o seu caso, tá bom? Bom, depois de feito o cálculo de intensidade ideal de amostragem, se você verificar que a quantidade de amostras instaladas em campo ainda não é suficiente, a primeira dica, eu diria que é aquela que é a mais óbvia, que é você instalar mais parcelas em campo, tá? Dessa forma você vai ter uma distribuição maior de parcelas em campo, você vai conseguir absorver variações que possam estar ocorrendo aí no plantio, no povoamento, tá? E aí na hora que você refizer o cálculo de intensidade ideal de amostragem, aí provavelmente depois disso vai dar outro resultado, quem sabe até depois disso você não precisa instalar mais parcelas, tá? Então a primeira dica aqui para corrigir aí a questão da intensidade ideal de amostragem baixa é aumentar a quantidade de parcelas em campo. Uma segunda dica para você melhorar esse parâmetro é você estratificar o seu inventário. O que isso quer dizer? Muitas vezes esse cálculo de intensidade ideal de amostragem ele pede para que você instale mais parcelas em campo, porque às vezes é normal também que em um determinado local o plantio esteja mais envolvido com determinados resultados e em outro local o plantio esteja menos desenvolvido com outros resultados. Então, na hora que você faz ali a instalação de parcelas e calcula os parâmetros estatísticos, tem muita variação entre esses dois estratos, por assim dizer. Então, uma maneira de você melhorar o cálculo, né, de intensidade ideal de amostragem, ou seja, uma maneira de você melhorar a representatividade das parcelas, é você como que separar o inventário em estratos, né? Então, pelo mapeamento, pelos resultados das amostras, você vai ter uma noção de quais são as áreas que estão com um determinado padrão de resultado e quais são as áreas que estão com outro padrão de resultado. Dessa forma, você estratifica, talvez você nem precise instalar mais parcelas, talvez só com as parcelas desse extrato e de um segundo extrato, na hora que você faz o cálculo de intensidade de amostragem para esse extrato dê suficiente, a mesma coisa para esse extrato, entendeu? Então, uma forma de você até mesmo melhorar a apresentação dos resultados do seu inventário é você fazer essa estratificação, ok? Se você perceber que é possível, que isso é aplicável para o seu caso, vale a pena essa dica, tá bom? Bom, uma terceira forma de melhorar esse índice, né, da intensidade da aula de amostragem é o que eu vou chamar aqui de um ajuste ético dos resultados, tá? Então, prestem bem atenção aqui porque é uma coisa muito importante, tá? Imagina que você tem lá uma média de volume por hectare de todas as suas amostras. Você tem lá uma quantidade de amostras em campos e você tem um valor médio de volume por hectare. Acima dessa média, você tem uma quantidade menor de parcelas que estão com resultado acima da média. E você também, você também tem uma outra quantidade menor de parcelas que estão com valor abaixo da média, né? Então você tem um valor médio, você tem as parcelas que estão acima da média e tem também as parcelas que estão abaixo da média.
Então, o que é o que eu chamo aqui de ajuste ético? É justamente porque tem essa variação, essa amplitude, né? Imagina que você tem lá esse valor médio. Quanto maior for essa amplitude, ou seja, quanto maior for a quantidade de amostras que estão acima da média e abaixo da média, maior vai ser a quantidade de amostras que você tem que ter em campo, justamente para que todas as amostras em campo contemplem toda essa amplitude. Se você tem um valor médio e você tem uma quantidade de amostras que está ali concentrado na média, então em tese você precisa de menos amostras para o seu inventário. Tá? Então o que é esse ajuste ético? Se você tem um valor médio, você retirar aquelas que estão muito acima da média, que estão lá bem distantes acima da média, e você também retirar aquelas que estão muito longe abaixo da média. Então, dessa forma, na hora que você fizer o cálculo, você vai diminuir essa amplitude para que as amostras existentes, então, fiquem mais concentradas ali ao redor da média. E por que isso tem que ser feito de forma ética? Porque se você tem lá o valor médio, se você retirar só as que estão acima da média, na hora de você refizer o cálculo do seu inventário, pode até ser que, como você diminuiu a amplitude, mas pode ser que como você tirou só as que estão acima, os resultados vão subestimar o valor médio de volume por hectare. Por outro lado, se você tem um valor médio, se você tirar só as que estão abaixo da média, você também diminuiu a amplitude, mas como você só tirou as que estão abaixo, na hora de você refizer o cálculo, na hora de você refazer o cálculo, o volume médio ele vai estar superestimado, porque você só tirou as que estão abaixo da média. Entendeu? Então, é necessário que seja feito esse ajuste ético de forma que você tire as que estão abaixo e as que estão acima. E aí, na hora de refazer o cálculo, a média de volume por hectare continua a mesma ou bem parecida, não vai mudar muita coisa. Só que aí a intensidade ideal de amostragem vai dar um valor diferente, porque você concentrou as parcelas ao redor daquele valor médio, tá? De forma ética, de forma que condiga, de forma que diga aí qual que é o valor real que está dando em campo. Tá bom, gente? Ficou bem entendido aí qual que é esse ajuste ético? Ficou alguma dúvida até aqui? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou procurar responder, tá bom? Bom, vou dar aqui agora também uma dica bônus, tá? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz aí sobre os principais erros cometidos em inventários florestais, porque muitas vezes esses erros, né, que são erros cometidos em campo e diversos outros erros que às vezes as pessoas cometem no inventário, isso também vai influenciar nessa amplitude dos dados, isso vai influenciar na geração dos relatórios e pode ser que isso também esteja influenciando aí nos resultados da representatividade das suas amostras do seu inventário, tá bom? Então fica essa dica bônus aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!